Como fazer um PROC-V dentro do Power Query, para que dessa forma você consiga ter várias planilhas, vendas, vendedores, estoque e comissão, e agrupar todas essas planilhas dentro de uma só consolidada. Então é um PROC-V, fazer um PROC-V, uma busca, puxa de uma tabela e joga na outra. E aí com aquela tabelona de vendas consolidada, vamos colocar ela dentro aqui do Excel, e dessa forma vamos conseguir fazer análises via tabela dinâmica, porém com tudo agrupado. Ou seja, todas aquelas tabelas, planilhas, que fizemos aí a conexão, vendedores, vendas, estoque, comissão, juntamos tudo, vamos conseguir analisar pela tabela dinâmica. Para que possamos começar e conectar várias planilhas em uma só, e dessa forma ter uma planilha consolidada, grandona, com todas as informações, é importante que tenhamos as planilhas que vamos utilizar. E na descrição do vídeo você pode baixar essas planilhas aqui, ó. Planilha de comissão, planilha de estoque, planilha de venda e planilha de vendedores. Agora que temos essas 4 planilhas, o que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu vou selecionar essas planilhas aqui. Eu sempre também gosto de deixá-las todas dentro de uma mesma pasta, porque fica mais fácil. Se algum dia as vendas tiverem alguma atualização, chegou novas vendas, a planilha tem novas linhas, eu simplesmente deleto essa planilha que eu tenho aqui e coloco a nova por cima, desde que o nome da planilha seja o mesmo e o nome ali da aba, lá no rodapé do Excel, o nomezinho da planilha também tem que ser o mesmo, tá bom? Feito isso, pronto, resolveu, já atualizou toda a automatização que a gente fez. Mas de qualquer forma, deixa eu selecionar tudo e vou abrir essas planilhas. Por quê? Eu vou abrir as planilhas porque eu gostaria de transformar cada base de dados que eu tenho numa tabela. Mas por que transformar em tabela? Porque a tabela tem vários benefícios, como vamos utilizar o Power Query. Se eu transformar esse arquivo aqui em tabela, o Power Query vai ler somente a minha tabela, somente esses dados aqui. Se eu tiver qualquer coisa escrito para fora, digamos, aqui embaixo eu coloco um comentário. Total vendido igual a 15 mil reais. Exemplo, isso aqui é um comentário. Isso não faz parte da base de dados. Isso não deve aparecer lá no Power Query e muito menos nas análises que a gente vai fazer. Então isso não pode aparecer. Então quando eu vou mostrar, vou deixar aqui isso daqui e vou ver, para você ver como é importante transformar em tabela, tá bom? Para não puxar coisas que não devem. Agora selecionando toda essa minha planilha que eu tenho aqui, as informações, eu vou transformar isso aqui em tabela. Lembrando, né, esse comentário eu vou manter ele aqui e só para você ver a diferença do benefício que é utilizar tabela no Excel de não utilizar. Então eu vou transformar isso aqui em inserir tabela e vou simplesmente, pessoal, clicar aqui, ó. Minha tabela tem cabeçalho? Sim. Ok. Beleza, agora já temos uma tabela no Excel. Lembrando que essa primeira planilha é a de estoque, onde eu tenho a informação de ID do produto, nome do produto, categoria, custo unitário, estoque e o fornecedor. Com essas informações, eu consigo dar um upgrade lá na planilha de vendas, porque na planilha de vendas eu não tenho todas essas informações, mas eu gostaria de poder utilizar algumas informações que eu tenho aqui na planilha de vendas. Mas enfim, então aqui está a planilha de estoque, com as informações do produto. Deixa eu fechar isso daqui e sim, vou salvar. Beleza. Aqui temos a planilha de fornecedores, vou fazer a mesma coisa, eu seleciono tudo, inserir, tabela e ok. Deixa eu fechar, salvar. Aqui é a planilha de comissões, seleciono tudo, inserir, tabela, ok. Deixa eu fechar, opa, e salvar. E aqui por fim temos a planilha de vendas. Então veja que a planilha de vendas é uma planilha grande com muitas e muitas linhas, só que ela não está tão completa. Aqui eu tenho o ID da venda, ID do produto, ID do vendedor e pronto, não tem muita coisa, né, nessa planilha de vendas. Como temos a estoque, cadastro de vendedores e também lá a faixa de comissões, eu queria buscar de lá para cá para poder trazer qual que é a comissão que vai ser recebida por cada vendedor para cada tipo de produto que ele vendeu. Então preciso ter essa comissão aqui. Mas a comissão é variável conforme as faixas, né? Conforme os produtos. Dá para fazer um PROC-V aqui direto? Dá, mas também pelo Power Query é mais fácil. Ainda mais pelo fato de que vamos juntar várias tabelas em uma só. Outra coisa, cadê o nome do produto? Não tem também, né? Então, a partir daquele estoque, eu consigo tanto retornar o nome do produto quanto a categoria do produto. E a questão do fornecedor, do vendedor, desculpa, vendedor, aqui eu tenho só o ID. Não tem o nome do vendedor, não tem o telefone, não tem a data de admissão, por exemplo. Eu também poderia retornar essas informações aqui, utilizando o ID como referência. Mas beleza, deixa também eu clicar dentro dessa tabela, inserir uma tabela de fato. Ok, pronto. Agora eu posso fechar essa planilha por fim e salvar. Agora temos tudo em tabela.
Agora, abrindo uma planilha nova, zerada aqui do Excel, é onde eu vou utilizar para fazer toda essa conexão. Eu gosto de fazer assim porque fica mais organizado, tá bom? Agora, como é que eu faço? Eu vou lá em Dados, e aqui dentro eu vou em Obter Dados. Eu poderia, pessoal, muito bem, fazer o retorno e pegar todas as planilhas que eu tenho dentro de uma pasta do Excel, que no meu caso iria talvez funcionar muito bem, porque eu já tenho todas as planilhas dentro da mesma pasta. Mas, como eu tenho poucas planilhas, tem 4 planilhas, eu prefiro eu mesmo selecionar os arquivos. Por quê? Porque assim eu consigo, um por um, especificar que eu quero de fato a tabela e fazer rapidinho ali uma conferência. Então eu prefiro, eu tenho mais segurança dessa forma. Ah, professor, mas não é tão automatizado assim. Eu sei, mas eu prefiro, tá bom? Se você quiser, você vai direto aqui da pasta e vai que vai e importa tudo de uma vez. Mas eu prefiro, um por um, ver se está tudo certo, se importou a tabela correta, o intervalo correto e assim vai. Por isso que eu gosto de fazer aqui, ó, do Excel, pasta de trabalho. Então vou clicar aqui, o Excel vai abrir para você as pastas do seu computador e aí você pode começar com a primeira planilha. Eu vou começar, pessoal, com a planilha de vendas, porque é a maior de todas. Então, ó, cliquei na planilha de vendas e vou clicar aqui, ó, no importar. Ele vai carregar mais uma janelinha para que possamos especificar o que queremos importar. Se é toda a planilha em si, no caso aquela aba do Excel, tudo que estava lá dentro, ou só a tabela específica. Eu quero só a tabela específica, porque já está tudo certinho o intervalo, ó, tudo organizado bonitinho. Agora eu vou clicar aqui, pessoal, em transformar dados. O Excel vai abrir essa janela do Power Query, onde podemos fazer edições, visualizar o que já importamos e fazer todo o tratamento da base de dados. Essa janela, basicamente, podemos dividir em 4 partes. O cabeçalho, tem esse painel aqui à esquerda, tem essa visualização aqui central, e à direita também tem as etapas que fazemos. Então, começando aqui em cima, ó, com esse cabeçalho, é onde podemos verificar todas as ferramentas aqui do Power Query. Página inicial, transformar, adicionar colunas, exibição. E só para lembrar, tá, pessoal, esse daqui já é o 4º vídeo nessa sequência de aulas de Power Query. A gente já fez dashboard com Power Query, já aprendemos a utilizar a linguagem M, tudo isso em vídeos anteriores. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Se você quiser assistir mais conteúdos de Power Query, você assiste esse vídeo aqui e depois tem mais aí esperando para você assistir, para continuar aprendendo essa ferramenta que é muito importante aí na automatização das nossas rotinas diárias. Aqui à esquerda, vamos encontrar as consultas, que basicamente nesse exemplo, o que estamos fazendo? Pegando as planilhas de Excel e colocando dentro do Power Query. Então todas elas vão aparecer aqui à esquerda, os arquivos que estamos importando. Já temos aqui a tabela 1, que é referente à tabela de vendas. Então eu posso clicar com o botão direito aqui em cima, e inclusive renomear esse arquivo, colocar como vendas, Enter. Aqui no meio, ó, podemos fazer a visualização completa dessa tabela, ID, data da venda, produto, quantidade, vendedor e assim vai. E mais aqui para a direita, temos as etapas que foram já aplicadas em cada consulta, em cada arquivo do Power Query. Exemplo, eu fiz uma modificação, eu troquei alguma coisa, organizei de A a Z, fiz qualquer tipo de edição, modificação. O que vai acontecer? Aqui do lado, essa etapa que você fez fica salva. E se algum dia você precisar alterar, corrigir, deletar aquela etapa, é só você clicar no xizinho para remover ou botão direito e editar configurações, renomear e assim vai. Assim fica tudo organizado, todas as etapas que você aplicou dentro do Power Query. Bom, agora que importamos, pessoal, já o arquivo de vendas, falta outros 3. Estoque, cadastro de vendedores e também tem mais um, né? Faixa de comissões. Como que eu faço para importar novamente mais arquivos? Aqui em página inicial, eu vou lá na direita e vou clicar em nova fonte, arquivo, pasta de trabalho do Excel. O Power Query vai abrir para mim as pastas do meu computador e agora, pessoal, eu gostaria de poder selecionar as comissões. Vou clicar aqui em comissões e então vou dar um importar. Ele vai carregar aqui a janela. Eu vou escolher que eu quero a tabela 1 e então vou clicar em OK. Aqui embaixo, ó, então, temos agora a tabela 1, mas eu vou clicar com o botão direito, renomear e vou chamá-la de comissões. Pronto. Eu poderia fazer o quê? Continuar importando todas as tabelas, os arquivos que eu tenho e depois conectar esses arquivos com a planilha de vendas. Mas também já dá para irmos fazendo. Colocamos comissão aqui,
vamos já importar direto para a tabela de vendas. Olha que interessante, pessoal. Aqui a comissão, a partir da categoria papelaria, escritório, informática, tem aqui uma comissão diferente, ó, 5%, 4,2% e 7%. Aqui nas vendas, deixa eu ver uma coisa. Pessoal, não tem ainda a categoria. Então ainda não vai dar para a gente fazer essa importação. Ó. Então beleza, vamos continuar importando aqui a base de dados, mas o objetivo é pegar aquela comissão e colocar aqui dentro também. Mas você entendeu por que ainda não dá? Porque a comissão, eu tenho a categoria. E a partir da categoria, a comissão. Nas vendas eu não tenho, pessoal, essa categoria. Ó. A categoria vai estar só lá no estoque, se não me engano. Então vamos lá, continuar importando. Nova fonte, arquivo, pasta de trabalho do Excel. E aqui eu vou pegar estoque, importar. Lembra que no estoque eu escrevi aquela legenda lá embaixo? Olha só, estoque de produtos. Se eu descer até o final, olha o que aparece para mim. Aquele total, aquela coisa que eu escrevi, aquele comentário. Isso não faz parte do que a gente quer usar. Eu não posso importar isso aqui para o Power Query. Então é por isso que aí fizemos uma tabela. Por isso que eu falei que a tabela tem benefícios. Ó. Quando eu clicar na tabela, aquele rascunho, aquele comentário não aparece. Por quê? Porque a tabela pega só a tabela e não o arquivo inteiro, a planilha inteira. Então deixa eu pegar aqui a tabela 1, clicar no OK. Agora aqui à esquerda já temos a tabela 1. Botão direito, renomear. Aqui temos o estoque. Beleza. No estoque, pessoal, olha que interessante. Agora sim temos a categoria do produto. Então dá para relacionar. Por quê? Eu tenho o ID, nome e categoria. Se eu vier aqui nas vendas, eu tenho o ID do produto. Então, se eu fazer essa referência cruzada, essa busca ID do produto com ID do produto, eu consigo já retornar o que eu quiser. Nome do produto, categoria, fornecedor, custo unitário, estoque, etc, 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 etc. Para que possamos fazer essa conexão, eu vou clicar na consulta de venda. Mas por que venda? Por que não comissão? Por que não estoque? Por que eu estou selecionando a venda? Porque é na consulta de venda, é na tabela de venda que eu quero adicionar as demais colunas, tá bom? Então eu vou usar a tabela de venda para continuar colocando essas colunas extras. Então é por isso que eu seleciono venda. Se eu selecionar estoque, aquilo que eu combinar vai aparecer aqui, ó, no estoque. Mas eu não quero isso. Eu quero que nas vendas, eu quero que as vendas é que puxe as informações das outras planilhas. Então selecionar a venda, tá bom? Ela vai ser minha planilha principal. Agora aqui em página inicial, lá na direita, eu venho em mesclar consultas. O Power Query vai abrir essa janelinha aqui para mim, me dando duas opções. A primeira é a tabela de vendas, ó, que vai ser a planilha principal. E o que a gente vai colocar nessa planilha? Aqui embaixo, então, eu seleciono a planilha de estoque, porque eu vou colocar algumas informações do estoque na planilha de vendas. Como que eu vou correlacionar essa informação, pessoal? Aqui na planilha de vendas, ó, você pode clicar em qualquer cabeçalho e tá vendo que ele seleciona de verde? Justamente, eu vou selecionar de verde a referência que vamos utilizar, no caso, ID do produto. Ó. Então eu vou bater o ID do produto de vendas com o ID do produto do estoque. Isso com isso, e vai fazer essa relação. Um detalhe importante. Professor, precisa o nome do cabeçalho ser o mesmo? ID do produto e ID do produto? Não precisa. Aqui nas vendas eu poderia ter ID do produto, beleza? Mas aqui no estoque eu poderia ter código. Ia funcionar do mesmo jeito. Então não precisa ser igual o nome da coluna. O que tem que ser igual e tem que bater é a informação. Exemplo, aqui na venda eu tenho o item 104. E aqui no estoque eu também tenho 104. Que é referente ao quê? Categoria papelaria, borracha branca, fornecedor produto Z. E assim vai, tá bom? Então, bateu as informações. Tipo de junção. Dá para escolher vários tipos, mas eu vou deixar o padrão do Power Query que funciona muito bem. Que é o externa esquerda. Vou clicar aqui no OK. E pronto. Olha que interessante. Então, aqui na planilha de vendas, lá no final, foi adicionada uma coluna chamada estoque. E, professor, mas cadê? Cadê a categoria? Cadê o nome do produto? Cadê o nome do fornecedor? Calma, que daqui a pouco a gente clica nesse botão e assim podemos expandir o que queremos visualizar dentro dessa coluna de estoque. O legal é que aqui, ó, já foi feita essa conexão. Então aqui já ficou salva a etapa que fizemos. E, lembra que eu falei? Se algum dia, amanhã, semana que vem, mês que vem, você receber uma nova tabela de vendas com novas informações, é só você atualizar a tabela original lá naquele arquivo original, na pasta lá do Excel. Aqui também vai ficar tudo certinho. Por quê? Porque as etapas que você fez já estão salvas. Então, mesmo que algum arquivo seja atualizado,
ele é atualizado e depois ele passa por todas essas etapas que a gente já deixou pronto aqui. Então, realmente é uma automatização. São etapas que você está fazendo que depois o Power Query faz sozinho, quando precisar fazer algum tipo de atualização com novos dados. Você faz isso aqui, tudo aqui uma vez só. Deixa eu clicar agora nesse botãozinho para expandir. E aqui ele vai me deixar selecionar o que eu vou querer ver. Eu quero ver o ID do produto de novo? Não, não quero. Então vou remover essa opção aqui. Eu quero ver o nome do produto? Quero. Categoria? Quero. Custo unitário? Ah, poderia ver. Mas eu não quero. O estoque? Também não quero. Então vou manter, ó, nome do produto, categoria e fornecedor. Beleza? Agora, pessoal, simplesmente eu clico aqui no OK. E olha que legal. Lá à direita, expandiu a coluna. Lembrando, eu ainda estou na tabela de vendas. Olha que legal. Vendas. Eu consegui, então, puxar o estoque para dentro das vendas. E assim, ó, lá para a direita, agora eu já consigo ver, ó, o nome do produto, o estoque, a categoria, né? E o fornecedor. Legal, né? Consegui puxar. E olha o nome que ele deixou aqui na coluna. Ele deixou o nome estoque no começo, para eu saber que foi importado da tabela de estoque. Se você quiser, dá para renomear isso daqui. Não precisa deixar nesse jeito. É só você clicar 2 vezes, 1, 2, escrever o nome que você quiser e dar um Enter. E o legal é que quando você renomear, ele já aparece aqui para você também. Eu vou deixar assim, tá, pessoal? Porque fica legal, fica mais fácil da gente lembrar que isso daqui veio do estoque. Mas pronto, ó, aqui já resolveu o problema, né? Inclusive, ó, produto 101. 2 linhas do 101, tá vendo? Bateu certinho, ó. Os dois são caneta azul. É isso, perfeito. O que está faltando agora? Agora, pessoal, olha que interessante. Como eu importei aqui para as vendas, a categoria, papelaria, informática, escritório, eu consigo relacionar com a comissão. Categoria também. Então, deixa eu ir aqui nas vendas. Vou mesclar consultas. Agora, a partir, ó, da venda da coluna categoria, o nome agora vai ser diferente, né? Eu quero combinar com a comissão na coluna categoria. Pronto, olha lá. Categoria, categoria, ok. Aí ele vai criar aqui para mim à direita, ó, mais uma coluna. Eu clico no botão para expandir. Eu quero ver a categoria de novo? Não, vai repetir. Quero ver só a comissão, ok. Pronto, olha lá, comissão em porcentagem. Agora, pessoal, além disso, vamos adicionar mais um arquivo, né? Nova fonte, arquivo de pasta de trabalho do Excel. E que arquivo que é esse que vamos adicionar? A planilha dos vendedores, que é o que faltou, onde temos as informações de cada vendedor. Vou clicar aqui no importar, ele vai abrir para mim essa janelinha, vou selecionar a tabela 1, ok? E agora já conseguimos ver que foi importado aqui os vendedores. Botão direito, renomear, vendedores. Pessoal, e não esquece, você está gostando desse vídeo? Comenta aí, manda mais. Por quê? Porque aí eu sei que você gosta de conteúdo de Power Query e eu consigo dessa forma trazer mais vídeos sobre Power Query, beleza? Mas vamos continuar. E eu gostaria também aqui nas vendas de poder trazer algumas informações dos vendedores. Que tipo de informação? O nome e o e-mail, por exemplo. Então aqui nas vendas eu clico, página inicial, e vou lá em mesclar consultas. A partir, ó, então, das vendas, utilizando o ID do vendedor, pessoal. Tá aqui, ó, vendedor. Isso daqui, ó, vendedor, tá vendo? Tem os números. Eu quero, a partir desse vendedor, bater com a planilha vendedores, o ID do vendedor. Aqui o nome é diferente, ó, vendedor, ID, vendedor. E dá um OK. Pronto. Agora lá na direita, temos mais uma vez uma coluna nova, que eu vou clicar para expandir. O que eu quero ver? Data de admissão? Não. Vendedor? Sim, quero ver o vendedor. O ID? Não. Telefone? Também não. E-mail? Quero ver o e-mail e o horário. Ah, o horário? Acho que não também. Pronto, só vendedor e e-mail. Ok. Olha que legal. Assim a gente conseguiu expandir e ver agora o nome do vendedor e o e-mail do vendedor. É isso. Finalizei, pessoal. E agora que eu fiz toda essa junção, finalizei tudo que eu precisava, como é que eu faço para de fato poder utilizar este arquivo no Excel para fazer as minhas análises, para saber o quanto que vendeu por categoria, o quanto que vendeu por fornecedor, por vendedor, e assim vai, né? Fazer as análises convencionais via tabela dinâmica que a gente está acostumado. Como que eu faço isso? Eu preciso fechar e carregar esse arquivo para poder transformar todo esse tratamento do Power Query numa tabelona. Ou seja, vamos pegar essa tabela de vendas aqui, ó, que fizemos, que no caso é a venda final, venda consolidada, e colocar dentro lá do Excel para a gente poder utilizar. Eu vou clicar aqui em cima em página inicial, fechar e carregar. Calma, cuidado, pera. Clica na setinha para baixo para você abrir esse menu aqui,
Por quê? Porque eu tenho várias consultas, vendas, comissões, estoque, vendedores. Eu não quero colocar tudo isso dentro do Excel, não precisa. A única coisa que eu quero utilizar é vendas. Então eu vou aqui em fechar e carregar para. Porque dessa forma o Excel vai abrir para mim uma janela onde eu posso escolher algumas opções. Ó. Selecione o modo como deseja exibir esses dados na pasta de trabalho. Eu poderia colocar como tabela, gerar já de cara um relatório de tabela dinâmica, um gráfico dinâmico, mas eu vou optar por apenas criar conexão. Ou seja, não vai acontecer nada, mas tudo que fizemos vai ficar salvo no Power Query, vai ficar salvo aqui nessa planilha de Excel. E aí, daqui a pouquinho, a gente pega só a planilha de vendas, ao invés de pegar tudo, tá, pessoal? E eu vou também habilitar aqui, ó, adicionar estes modelos, estes dados ao modelo de dados, porque depois fica legal da gente poder utilizar na tabela dinâmica e tudo mais. Enfim, não custa nada, né? Já deixa marcada essa caixinha aqui. Vou clicar no OK. Pronto. Aparentemente não mudou nada aqui na visualização do Excel, com exceção de, aqui na direita, conseguimos ver, ó, todas as consultas que foram finalizadas e carregadas. Essa janela eu não preciso ficar vendo ela, eu posso fechar e pronto. Beleza. Mas e aí? Resolvemos o problema no Power Query, fizemos todas as conexões, mas agora como que eu importo só aquilo que eu preciso aqui para dentro? Você vai clicar, pessoal, aqui ó, em Dados, e então Consultas e Conexões. O que vai aparecer? Vai aparecer para você aqui ó, esse menu lateral, tá bom? Ah, professor, mas você mandou fechar. Eu sei, é que eu só tô falando que você não precisa ficar com aquele menu aberto, entendeu? Dados, Consultas e Conexões, e aqui o que você quer? Vendas, correto? Então, ó, quando você passa o mouse aqui por cima, o Excel já mostra para você essa janela nova, onde você consegue visualizar tudo aquilo que foi feito, inclusive as colunas novas ó, aqui no final. E o legal é que aqui no final ó, dá para você exibir em planilha. Deixa eu clicar com o botão direito, deixa eu ver se funciona. Ah, legal, funciona também. Ó, botão direito. E agora eu vou ir aqui, pessoal, em carregar para, beleza? Botão direito nas vendas, porque é só o que a gente vai usar. Carregar para. Agora sim eu vou colocar em tabela. Ah, mas por que você não fez isso antes? Porque se eu fizesse isso antes, ele ia carregar todas as tabelas. Ia ficar um monte de coisa, um monte de aba aberta ali no Excel. Eu não queria isso, eu quero só vendas. Então tabela e OK. Vai dar um tempinho aqui e pronto. Já carregou as vendas, ó. Posso fechar agora. E é isso aí, pessoal. Então agora essa minha planilha 1 é referente apenas à planilha de vendas, que também consta ó, com as demais colunas que importamos. Vendedores, comissões, estoque e etc. Agora dá para fazer análise a partir dessa tabelona. Exemplo, ó, inserir uma tabela dinâmica e vou dar um clique aqui no OK. Nessa tabela dinâmica, eu gostaria de poder analisar, olha só, o vendedor, pego o vendedor e coloco dentro das linhas. Assim ele já me mostra cada vendedor. Opa, peraí, tá o código do vendedor, né? Vamos pegar o nome. Então olha que legal. Ao invés de usar o código, dá para usar o nome. Por quê? Porque já conectamos tudo lá nas vendas. Clico aqui nas linhas, remover campo. Eu vou pegar o vendedor aqui, ó. Coloco nas linhas. Ah, agora sim, ó. Camila, João, Marcos e Patrícia. E aqui na direita, pessoal, vamos pegar venda total. Pego, seguro e solto dentro dos valores. Porque aí o Excel vai organizar ó, tudo que foi vendido por cada vendedor. Camila, João, Marcos, Patrícia, etc. Agora dá para fazer mais uma tabela dinâmica também. Ó. Eu vou selecionar isso que já fizemos. Vou dar um copiar. Ctrl C. Clico aqui do lado e colo. Nessa tabela dinâmica nova, eu vou simplesmente remover os vendedores. E aqui eu gostaria de analisar o fornecedor. Comércio, loja A, lojinha, mercado e o quanto que vendeu. E outra coisa que daria para fazer também, pessoal, que ficaria interessante, deixa eu voltar aqui na tabela dinâmica. Temos o nome do produto, eu vou relacionar o quanto que cada vendedor vendeu por produto. Então deixa eu pegar mais uma tabela dinâmica, ó, copio e colo aqui do lado, Ctrl C, Ctrl V. Vou remover esse fornecedor. Aqui a gente já tem a venda total, certo? Junto com a venda total, vou colocar também a quantidade. Beleza? Aí vai ter tanto o total quanto a quantidade vendida. E aí eu vou pegar o vendedor, colocar dentro das linhas. Assim eu vou conseguir analisar tanto o dinheiro quanto a quantidade. Mas, opa, peguei de novo o vendedor errado, pessoal. Peguei o código. Deixa eu remover esse vendedor daqui. Clico e removo. Vou pegar o nome do vendedor. Pronto. E logo abaixo do vendedor, eu vou pegar, por exemplo, o nome do produto. Aqui, ó, estoque nome do produto. Pego, seguro e solto aqui embaixo. Agora sim, ó, eu consigo ver o que a Camila vendeu, ó. Adaptador, apontador, bloco de anotações, etc. O que o João vendeu, o que o Marcos vendeu, o que a Patrícia vendeu, etc, etc, etc.
Então é assim que a gente consegue utilizar o Power Query como uma ferramenta para nos ajudar a conectar planilhas diferentes. E depois, com essa tabelona pronta, criar análises. Tudo feito a partir dessa conexão. Lembrando, tá, pessoal, que dá para a gente fazer dashboard, e inclusive eu já fiz uma aula gratuita sobre isso. Então vou deixar aqui na descrição esse vídeo que você está vendo aparecendo aqui na tela, porque o dashboard depois vai ser feito a partir dessas tabelas dinâmicas que a gente tem. Então olha que legal, fizemos toda a conexão, fizemos uma tabelona, tabela dinâmica e depois já faz um dashboard. E tem outros vídeos também que eu mostro utilizar a linguagem M, que é uma linguagem, uma fórmula que nos ajuda a fazer colunas extras dentro do Power Query. Digamos que lá nós temos a comissão, certo? Que eu consegui retornar a partir daqui. Mas e se eu já quisesse calcular o valor exato da comissão do vendedor? Eu teria que multiplicar essa comissão pelo valor total que o vendedor vendeu. Como que eu faço isso? Também já tem vídeo, já ensino como fazer isso. Então vou deixar essa playlist de Power Query para você assistir, tá bom? Porque aí você vai aprender todos esses detalhes, várias possibilidades. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários, não esquece. Coloque aí, ó. Manda mais. Por quê? Porque eu sei que você está gostando desse conteúdo de Power Query, e aí eu continuo trazendo novidades e como continuar fazendo coisas úteis para o nosso dia a dia utilizando o Power Query. Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.